de ter um efeito correspondente, seja por palavras, atitudes, pensamentos e emoções. É a lei de causa e efeito. Certo? Nós vamos entender por tópico, né? Primeiramente por palavras. Sabemos que é um instrumento ou meio por onde manifestamos nossas energias emocionais, revestindo ou se desprendendo do verbete, do verbo. Nós sabemos que a palavra representa em nossas vidas um poder de ação muito grande, tanto para nós como para outrem. Vocês não concordam? Que toda a nossa palavra exteriorizada, ela vai impactar de uma forma positiva ou negativa. Não é propriamente dizendo a forma gramatical, a pureza linguística que irá determinar que possa construir ou destruir, felicitar ou infelicitar alguém. Nada disso. O que vai ocorrer é a maneira como revestimos aquela palavra. É a ideia que nós emprestamos para o verbete, da forma como ele vai se desprender. Então, você pode carinhosamente chamar por um apelido alguém da família, como creio ter muitas pessoas aqui, um apelido carinhoso, ou cachorrinho, ou seu tonto, coisas desse tipo, que não representa ofensa nenhum e que onde essas emoções, elas não estão inseridas na palavra, ou seja, estão sim, mas inseridas de carinho pelaquela pessoa. Então ela vai surtir um efeito o quê? Bondoso, amorosidade para aquele que está sentindo e recebendo. Ao passo que você carregar as suas palavras de emoções negativas, com sentimentos ruins, desejando o pior para o seu vizinho, para o seu semelhante, vai o quê? Aí a coisa vai ficar feia. Então nós temos que ter este cuidado. Dizia o povo tolteca, os povos toltecas, que viveram entre o século X e XII, no México Central. Era um povo pré-colombiano e eles tinham uma sabedoria inigualável. E dentro desta sabedoria, Dom Miguel Ruiz, que ele fez um livro, ele trata de 4 acordos, e dentro desses 4 acordos, o primeiro é esse: falar de forma impecável. Essa forma que eu estou dizendo, há uma palestra, inclusive de José Raul Teixeira, acho que eu até te dei. E ele trata desses 4 acordos. Mas aqui, no caso nosso, vamos ficar só com esse primeiro acordo: falar de forma impecável. Que é aquilo que nós devemos nos precaver da maneira como vamos dizer. Ou seja, devemos emoldurar a nossa voz com coisas sublimes. Nós podemos dizer em palavras para alguém qualquer coisa, mas desde que ela seja de uma forma branda. Não interessa. Desde que nós entendamos isso, para que a pessoa não se prejudique. Um fato real, narrado inclusive por um professor por uma carta, ele diz nesta carta que uma senhora que morava em Recife, já idosa, ela tinha por hábito todas as noites fazer a sua oração antes de deitar, numa cadeira de balanço que ela costumava ficar sempre aos pés da janela. Inclusive essa janela era até muito baixa, fácil de ser transposta por um malfeitor. Certo dia, então, essa senhora, ela se esqueceu da janela aberta e começou a orar.
começou a orar, e traída por um cochilo, o terço dela caiu das suas mãos. E aquele sono profundo foi embora, adormecida, quando, de salto, o malfeitor, o marginal, transpõe então o peitoril da janela. E ele fica, por alguns instantes, olhando aquela senhora, aquela anciã, sem nada a fazer, por ter escolhido ela como uma vítima. Mas aquele ínterim, portanto, a senhora se desperta e face a face com aquele criminoso, com a faca peixeira na cintura, seminu, então, com indizível ternura, interpela-o, ou explica para ele, pergunta: e agora, meu filho? Aí acontece o inusitado, o inesperado. Agora, nada vai lhe acontecer, porque é a primeira vez que alguém me chama de meu filho.